Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se alguém chega aqui. Deixa eu esperar um pouquinho, né? Que diz ao vivo eu já digo alô. Quem for chegando vai me dando um oizinho para eu saber que tá aqui. Me diz se tá conseguindo me ouvir com qualidade, me ver com qualidade. Mais um dia aqui de live. Me dê um feedback. Oi, Dani. Tá me vendo com qualidade? Me ouvindo com qualidade? Vandoca, que beleza! Oi! Gente, hoje a gente vai conversar sobre uma pauta que surgiu na mentoria que eu tava dando ontem pro grupo de coaches de casal e relacionamento. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que foi a nossa mentoria de ontem, o assunto que eu levei e que a gente discutiu com tanta, eu diria assim, com tanta propriedade. Foi tão gostoso o papo de ontem que eu quero trazer para vocês aqui. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Luca, que bom. Então, hoje, o que eu quero colocar para vocês, gente? Eu quero falar mais uma vez sobre a questão do quão desafiador é a convivência. Porque a gente sabe que relacionamento é convivência. Não tem jeito, né? Quem quer se relacionar precisa conviver. E de repente essa convivência nem é presencial só. A gente tem uma convivência feita à distância, através de mensagem, através de WhatsApp, através de ligação, através de vídeo. Mas relacionamento pressupõe convivência. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para iniciar o nosso papo, o que eu quero colocar aqui para você? Eu diria que uma das um dos maiores problemas do nosso relacionamento é a gente entrar nessa relação, nesse jogo, com a intenção de que o outro seja exatamente o que a gente espera que ele seja. Isso porque nós somos seres únicos e nós temos aqui, olha, o nosso universo interior que adora criar, né, situações utópicas até, que adora idealizar aqueles mundos fantásticos. Então, quando a gente encontra alguém na nossa vida, seja para um par amoroso, seja com uma amizade, a gente espera que essa pessoa contemple todas as nossas expectativas. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, né? Ah, se você não quer se frustrar, não crie expectativa. Mas eu vou te perguntar uma coisa, o que seria da vida se a gente também não criasse expectativa, não é mesmo? Então, as expectativas fazem parte da nossa vida. Então, essa é a primeira coisa que eu quero colocar pra você aqui. Olha só, uma coisa é a gente criar expectativa. E criar expectativa é bom, gente, porque se a gente não cria expectativa, a gente não se empolga, a gente não se motiva a fazer o que tem que ser feito, a buscar melhoria, sabe? A entrar em ação. Então, é importante a gente criar expectativa. É a expectativa do futuro que faz a gente sair da cama, que faz a gente se arrumar, que faz a gente tomar uma decisão. Então, tá tudo bem você ter expectativas, principalmente as expectativas positivas em relação ao futuro. Qual é a grande cilada? A grande cilada é você entrar na esfera da idealização, tá? Eu diria que o que mata muitos relacionamentos é a questão da idealização. E o que é isso? Eu olho pro meu relacionamento ou pros meus relacionamentos e eu penso assim, esse relacionamento, ele só vai ser bom, ele só vai ser válido, ou eu só vou curtir esse relacionamento, ou ele só vai chegar no parâmetro de ser um bom relacionamento se ele atingir todos os itens aqui que eu selecionei. Isso é idealizar. É quando eu coloco tantas exigências em relação àquilo que eu vivo, que fica difícil desse relacionamento cumprir com isso. E aí, a gente mesmo cria a nossa própria cilada. A gente mesmo cria a nossa própria armadilha. Então, entende a diferença? Uma coisa é eu criar expectativa. E criar expectativa é bom. Porque criar expectativa nos coloca em ação. É a motivação que faz com que a gente entre em movimento.
E é o que a gente faz, é o que faz a gente ficar feliz com o que está por vir. Então tá tudo bem você criar expectativa. O problema é quando da expectativa você pula para a idealização. E na idealização eu pinto a pessoa exatamente como eu quero que ela seja. Ou seja, gente, eu não abro espaço para a pessoa ser quem ela é. Sabe aquela história? A pessoa entra num relacionamento e diz assim: nossa, eu sei que essa pessoa não é exatamente o que eu gostaria que ela fosse, mas deixa comigo que eu vou mudar ela. Cara, que coisa insana. Você começa o relacionamento com alguém que você deseja mudar, que você deseja que seja diferente. Isso não faz sentido. Porque não cabe a cada um de nós castrar, limitar o outro para que ela seja só o que a gente espera que ela seja. E imagina você, como seria na sua vida se você fosse apenas o que as pessoas esperam que você seja? Olha que insanidade isso, tá? Esse é o segundo ponto que eu coloquei aqui. Olha que insanidade isso, tanto para você quanto para quem vive com você. Imagina se você passasse a sua vida, e eu acho que alguns de vocês aqui vão até se identificar com isso, né? Porque muitos de nós temos dificuldades em dizer não para certas coisas. Então imagina você passar a sua vida inteira seguindo os sims ou os nãos, os parâmetros que as pessoas determinam para você. Cara, você com certeza não conseguiria atingir todos esses parâmetros. E você, vez ou outra, frustraria quem é importante para você. Então, qual é o grande segredo? O grande segredo é a gente não estar o tempo inteiro exigindo do outro que ele seja exatamente o que a gente gostaria. Então, eu permito que o outro seja ele. Eu permito que ela seja ela. E eu encontro beleza nisso. Eu encontro pontos para eu admirar. Eu encontro pontos que são complementares aos meus. Porque as pessoas não precisam ser iguais a mim. Eu não preciso me dar bem só com quem é igualzinho a mim, só com quem se dá super bem comigo, só com quem pensa como eu penso, faz as escolhas como eu faço. Caramba, o que seria do verde se todos gostassem do amarelo, não é mesmo? Poxa, eu não sou o tipo de pessoa planejadora. Nada como eu ter alguém na minha vida que seja mais planejador. Nossa, eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu gosto mais de conversar. Nada como eu ter alguém que, de repente, faz essa balança comigo. Que, de repente, não é tanto da conversa e que me sinaliza quando, de repente, eu passo do limite. Não é verdade? Então, veja, gente, uma coisa que precisa ficar claro. A complementariedade, ela é extremamente saudável. Então, não cabe a mim limitar o outro em relação àquilo que eu espero que ele seja. E não cabe ao outro também colocar o dedinho na minha cara e dizer o que eu sou, o que eu não sou. O que eu devo ou eu não devo. O que eu posso ou eu não posso. Então, veja bem, é preciso que a gente primeiro se olhe. E aí eu vou falar pra você aqui de 3 pontos importantes. Primeira coisa, lembra? Então o problema não é a gente criar expectativa. O problema é a gente idealizar. É a gente achar que a gente tem que interferir no mundo do outro e dizer pra ele o que ele é, o que ele não é, o que ele gosta, o que ele não gosta, tá? Então, criar expectativa é uma coisa, idealizar é outra. E então eu olho pra mim. Eu sou um universo. Eu sou o meu mundo interior aqui. Aquilo que eu faço nunca é apenas o que eu faço. Grava isso. O que as pessoas fazem é mero reflexo daquilo que acontece no interior delas. Nossa, eu falei isso muito tempo na minha vida e vou repetir isso para vocês. Nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos. Portanto, nós não somos só os nossos pensamentos. Nós não somos só as nossas emoções. Nós não somos só as nossas atitudes. Normalmente, os nossos comportamentos, eles são alimentados pelas nossas emoções. Deixa eu explicar para você como é que isso acontece. Eu penso em alguma coisa que é boa, alguma coisa positiva. O que acontece? Onde é que eu compro esse chip? Presta atenção, o que você vai ver, Aline, fofura? Beijo pra você. Presta atenção, eu penso em alguma coisa positiva, ok? Quando eu penso em alguma coisa positiva, é impossível eu me sentir mal.
É impossível. Porque aqui nós temos, ó, um canalzinho que está super interligado, pensamento e sentimento. Então eu começo a olhar para coisas boas, eu desperto para enxergar o potencial da vida, as soluções, as oportunidades. E o que acontece com o meu coração? Ele chega, acelera, não é mesmo? O meu coração acelera e eu simplesmente começo a ter esperança. Eu sinto esperança. Então eu podia até ter começado o meu dia me sentindo mal, mais ou menos. Mas quando eu começo a pensar em coisa boa, eu naturalmente ligo as minhas emoções. Eu sintonizo como num rádio. Lembra do rádio como é que era? A gente tinha aquela bolinha que a gente ia sintonizando. Então eu sintonizo na frequência do quê? Das boas emoções. E o que acontece quando eu me sinto bem? Eu tô mais ou menos propensa a entrar em ação? Eu já respondo para você, muito mais propensa a entrar em ação. Então eu penso coisas boas, eu naturalmente me sinto melhor e quando eu me sinto melhor eu tenho mais propensão a entrar em ação. Bom, tendo explicado isso, é fácil entender que as pessoas fazem aquilo que reflete o que elas pensam e sentem, entende? Uma pessoa que normalmente é ativa, que faz as coisas, que faz acontecer, que não perde a esperança, que tá sempre focada na solução, vocês acham que a cabeça dela tá funcionando bem ou mal? Responde aqui pra mim, uma pessoa que tá sempre em ação, que sempre propõe solução, que sempre propõe ajudar e dar as mãos, você acha que o universo interior dela tá funcionando bem ou mal? Bota aqui, você concorda comigo que tá funcionando bem? Essa é a propensão. Então vamos voltar pro nosso relacionamento? Pois é, bem, né? Vamos voltar pro nosso relacionamento, gente. Eu preciso entender que o meu relacionamento, ele tem uma parte importante que compõe esse universo, que sou eu mesma. Eu não posso me esquivar disso. O que acontece com a maioria dos relacionamentos? Eu quando atendo um casal, ontem eu atendi um casal que foi assim. A gente já tá na sexta sessão e ela é um casal, um homem e uma mulher, e ela fica o tempo inteiro me contando sobre os motivos que ela tem pra ficar brava com o marido, tá? Então ela falou trocentas coisas que respaldavam os motivos que ela tem pra estar chateada, com raiva, triste. E eu, o tempo inteiro pedindo que ela olhasse pra ela mesma, olhasse pro que tá despertando ela para se sentir mal. E em seguida, eu pedi para ela refletir sobre as causas, os motivos que o marido tem para tá fazendo o que ele tá fazendo. E ela começou a falar preocupação, ansiedade, ele é quem traz uma maior parte da grana para casa, ele tá parado, ele tá com medo de não ter dinheiro para pagar a conta mês que vem. Aí eu comecei a induzir a conversa para reflexões onde ela pudesse se colocar no lugar do marido. Entende como isso é poderoso? A pessoa conseguir se colocar no lugar do outro. Isso é revelador, gente. Porque veja, eu não posso, no meu relacionamento, o tempo inteiro apontar meu dedo pro outro e dizer o que ele tá fazendo de errado. O que ele deveria estar fazendo diferente? Qual é a mudança que ele deveria estar propondo? Se eu não sou capaz de me olhar. Se eu não sou capaz de entender qual é a contribuição que eu estou trazendo para esse relacionamento. Entendi isso? Vou falar uma coisa aqui que talvez aí te pegue, mas é importante. A gente normalmente tem olhos muito ávidos para perceber os padrões de pessoas tóxicas ao nosso lado. Nossa, tal pessoa é muito tóxica. Ela só fala mal dos outros. Nossa, tal pessoa é muito tóxica. Ela só vê coisa ruim. Nossa, tal pessoa é muito tóxica. Ela só faz fofoca. Nossa, tal pessoa é muito tóxica porque ela tá sempre arranjando um problema, uma doença. E o quanto nós somos capazes de olharmos para nós mesmos e percebermos o nosso nível de toxicidade. O tanto que a gente reclama, o tanto que a gente foca no problema, o tanto que a gente critica,
o quanto que a gente muitas vezes aumenta o tamanho das coisas. Esse olhar, ele é tão fundamental e ele é tão libertador, gente, porque é o seguinte, em menor ou maior escala, todos nós temos as nossas toxicidades. Nós somos pessoas tóxicas, sim. Agora, isso no momento, isso não precisa virar o nosso rótulo. Não é que eu sou uma pessoa tóxica, eu estou tóxica. E quando eu percebo isso, o quanto que eu tô impactando negativamente o outro, eu consigo entender que ele também tem os momentos dele. E eu consigo entender que eu me melhorando, eu impacto positivamente o mundo dele. Um relacionamento é composto por duas partes, você e o outro. E você pode ter aí 4 filhos, 5 filhos que nem eu, que cada um dos seus relacionamentos com cada um dos seus filhos é um desses universos. Então, o universo sempre composto por você e o outro. Quando você entende isso, que o relacionamento é composto por duas partes, você consegue entender que você não pode se esquivar disso. Você não pode simplesmente fingir que tá tudo nas mãos do outro. Porque a gente fala de protagonismo, a gente fala de ser a solução, a gente fala de melhorar, mas a gente espera que o outro faça isso antes. A gente espera que a melhoria comece no outro. E a gente sabe que é muito mais fácil fazer as coisas melhorarem quando a gente começa por nós mesmos. Essa é a grande sacada. Então, primeiro ponto é você se perceber. É você entender o que está acontecendo dentro de você. Você tá carente? Assume que você tá carente. Gente, não tem problema nenhum. Mulheres super poderosas com essa mania de salvarem o mundo tem agora uma necessidade de o tempo inteiro se colocar como uma pessoa que não precisa de ninguém, que é autossuficiente, que não é frágil. Gente, nós temos as nossas carências. É tão bom alguém que pode dar colo pra gente quando a gente precisa. É tão bom a gente saber que a gente tá protegida e que alguém tá do nosso lado pra tornar o nosso mundo mais seguro. Não é porque você é uma super mulher que faz um monte de coisa que você precisa ter todas as respostas e tá 100% o tempo inteiro. Então, o universo do relacionamento se compõe primeiro pelo seu bem-estar. Então, você precisa se olhar de forma generosa. Você precisa se olhar de forma até, eu diria, gentil. Cara, qual é a sua necessidade? De ser abraçada? De se sentir amada? De ter um colinho? Fala isso. Expressa isso. Porque é libertador quando a gente consegue entender as nossas necessidades. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é olhar para o outro. É conseguir perceber o outro. Porque, gente, relacionamento é cuidado. Relacionamento é doação. É lindo quando num processo de coaching, num processo de desenvolvimento, de mentoria de casal, a gente vê, a gente observa esse olhar crescer. O olhar de contemplar o outro, de cuidar do outro. É para isso que a gente se relaciona. É para isso que a gente fica junto. Para cuidar do outro. Para tornar o mundo do outro um pouco melhor. Então o segundo passo é esse. É você olhar para o outro e você se perguntar, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele? Ah, Adri, mas eu não vou ter esse olhar porque ele não olha para mim, ninguém cuida de mim. Entenda, a vida é ação e reação. Aquilo que a gente oferece normalmente é o que volta pra gente. De repente, não instantaneamente, na mesma hora, não na mesma moeda, mas frequência, sintonia é isso. Então você oferece e a vida te traz de volta. Então, num relacionamento, esse olhar do cuidado, deixa eu ser boa para ele, deixa eu cuidar dele. Qual é a necessidade dele que eu posso suprir? O que eu posso fazer que deixa ele feliz, que faz ele se sentir amado, que faz ela se sentir importante? Carinho e cuidado, nessa hora, são fundamentais. E aí eu consigo então perceber o que eu sou, eu consigo perceber o que ele é e eu consigo então perceber o que nós dois somos juntos. Olha que coisa fantástica. Quem é esse mundo de nós dois juntos? Que universo é esse que a gente consegue contemplar, que a gente consegue construir? A gente precisa ser igual? Não, a gente não precisa ser igual. A gente pode ser complementar num monte de coisa. Então, eu preciso analisar o meu temperamento e o temperamento do outro, porque talvez você seja o tipo mais extrovertido,
que gosta de mais gente, que gosta de conversar e que gosta de interagir, e ele seja o tipo mais tranquilo, que te dá retaguarda, que adora rir da sua palhaçada, que te dá espaço para você ter o seu palco. Imagina se os dois estivessem o tempo inteiro competindo pelo palco, competindo pela atenção do público. Entende isso? Então, como é importante a gente olhar para o outro e entender que universo é esse que a gente constrói junto. E aqui, gente, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, romântico. Eu tô falando de todos os relacionamentos importantes da nossa vida. Quem é você complementando quem é o outro? Essa é a grande pergunta. É você contemplar esse universo. É você admirar esse universo. Porque a outra pessoa não precisa ser igual a você. Então, vocês vão estar menos propensos a competir. Porque isso naturalmente acontece num relacionamento, né? A competição. Nossa, eu nem sabia que a gente estava competindo, que a gente estava em prol, de repente, de mais um ponto, de mais 2 pontos, e de repente eu vejo isso, que a gente está competindo o tempo inteiro. Não, quando você para e você começa a contemplar esse universo que vocês dois constroem, a competição, ela dá espaço para cooperação. Então, mesmo que você não perceba que ele está fazendo muito por você, você começa esse movimento de cuidar bem dele. O que acontece com uma pessoa que se sente cuidada? O que acontece com uma pessoa que se sente amada, meu povo? Essa pessoa se sente melhor, essa pessoa se sente mais forte, essa pessoa se sente mais segura. E o que acontece com alguém que se sente amado e seguro? Ela oferece o que tem de melhor nela. Agora, o que acontece com alguém que se sente inseguro? Alguém que se sente atacado? Alguém que o tempo inteiro se sente ameaçado? Essa pessoa está se sentindo o tempo inteiro acuada. O que ela vai oferecer? Ataque. A pessoa que está se sentindo fragilizada, ela ataca. Então, nos nossos relacionamentos, guarda isso, por favor. Nos nossos relacionamentos mais importantes, o que a gente precisa é fazer o outro se sentir seguro e amado. Pessoas que se sentem seguras e amadas, elas oferecem o melhor delas de volta. Talvez vocês estejam vivendo um desalinhamento. Então, talvez o que vocês tenham vivenciado ultimamente é justamente essa coisa dessa briga, né? Quem espizinha mais? Quem pega mais no pé do outro? Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. A cooperação, ela ganha espaço quando você se dá conta de que começa por você. E aí, é impressionante o quanto você vai ver o seu ambiente ficar mais sereno, o seu ambiente ficar mais saudável. Ao invés de um criticar o outro, vocês vão começar a rir juntos. Vocês vão começar a perceber o que mais pode acontecer. O que mais de bom você pode oferecer ao outro. Porque isso naturalmente são gatilhos positivos que a gente estabelece, que a gente constrói sem nem perceber. Então entende que para sair do ataque, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender quem o outro é e eu preciso entender que mundo é esse que a gente constrói junto. E a partir disso, eu começo. Não importa o que você esteja vivendo. Você pode estar vivendo muito bem com a pessoa que você ama ou você pode estar vivendo muito mal com a pessoa que você ama. Eu dou o primeiro passo. Eu começo um movimento de melhoria. E olha, bota uma coisa na sua cabeça, tá? Não importa o quanto vocês estejam bem, sempre pode melhorar. E por outro lado, não importa o quanto vocês estejam mal, sempre pode melhorar. A vida é melhoria contínua, a vida é movimento, a vida é crescimento. Esse é o natural da vida, a vida é generosa na sua essência. Então percebe o tanto que isso é poderoso, gente? Então, primeiro ponto, a gente criar expectativa, mas sem idealizar. Porque quando a gente idealiza, a gente acaba criando certos parâmetros que são quase que inatingíveis pelo outro. E todo mundo tem a liberdade de ser simplesmente o que é. Você tem a liberdade de ser quem você é, quem você nasceu para ser. E o seu parceiro, a sua parceira,
também tem liberdade de ser quem ele é, quem ela é. Segundo, é você se olhar, é você se perceber, é você entender as suas necessidades para ser capaz de expressar essas necessidades. Você ser capaz de falar para o outro, preciso disso, preciso do seu colo, preciso do seu carinho, preciso do seu amor, preciso do seu abraço, ou eu preciso da sua atenção. Não importa. E aí você é capaz de olhar para o outro. E você entende que a gente só oferece aquilo que a gente tem. Então, se ele tá te atacando, é porque ele não tá bem. Se ela tá tendo ataques de raiva, é porque ela não tá bem. Alguém que se sente amado oferece amor. Alguém que se sente seguro oferece segurança. Alguém que se sente fragilizado e atacado, ataca de volta. Percebe? A gente transborda aquilo que a gente traz dentro. Então, ao invés de você ficar pé da vida, com raiva, sabe? De repente, naquela sensação de criticar o outro, atacar ele de volta porque ele tá com raiva e ele fala de um jeito que você não gostaria que ele falasse, olha por outro ângulo. O que está se passando dentro dele, dentro dela, para que ela ou ele tenha um comportamento negativo? Quando a gente está alinhado internamente, quando a gente pensa em coisas boas, quando a gente sente coisas boas, a gente naturalmente age de maneira mais positiva. Então, percebe? É você atuar de uma forma mais generosa, conseguindo se colocar no lugar do outro. E aí sim, a gente sai da competição e a gente estabelece um clima de cooperação, tá? Não criar expectativas sem esperar nada em troca. Duda, olha só, é um pouquinho além, né? Quando você cria expectativa, é porque você sabe das reais possibilidades de viver algo bom. E por isso que eu falo que criar expectativa é bom, idealizar é ruim. Porque quando você idealiza, você bota no ideal. Você bota um parâmetro talvez inatingível, que tenha que cumprir com tantos parâmetros, tantos pressupostos, que acaba sendo quase que impossível que aquilo se torne real. Então que hoje você tem esses 3 olhares. O que está acontecendo com você? Que mundo é esse que você está vivendo? Quais são as suas necessidades? Assuma as suas necessidades. É tão bom a gente poder olhar para o lado e, inclusive, expressar para o outro o quanto ele é importante, o quanto ela é importante para a gente. Segundo, olha para o universo do outro. Cuidar, dar carinho, oferecer apoio, suporte. Gente, isso é algo que não tem preço, porque propõe frutos muito potencializados. Então, cuide, dê carinho, dê suporte. E depois pense em quem vocês são juntos. Ao invés de tanta crítica ao universo de vocês que é complementar, ao invés de achar ruim que vocês são diferentes, comece a achar as maravilhas que isso significa. Comece a perceber como é bom ser complementar, como é bom você ter pessoas diferentes de você na sua vida. Eu, em seguida, me faço a pergunta, qual necessidade minha não está sendo atendida? Exatamente, Marina. Gente, é isso, tá? Hoje, nessa nossa live, eu queria muito trazer para vocês esses 3 universos. A gente está vivendo um momento que é desafiador. A gente está mais em casa, a gente está mais próximo. E esse é um momento que a gente pode usar para extrair o melhor dos nossos relacionamentos, para estabelecer relações e convivências saudáveis, positivas, onde a gente pode criar um ambiente gostoso, ou a gente pode transformar a nossa casa num campo de batalha. Tá nas nossas mãos. Mas eu acredito piamente que talvez você tenha vivido até hoje o campo de batalha aí. Eu vou falar mais disso na quinta-feira, 12h34 aqui, de novo, tá? Mas talvez você tenha vivido até agora um campo de batalha. E hoje é dia de você parar e pensar nisso. Cara, o que eu posso fazer, começando por mim, para estabelecer um clima mais gostoso? Para que eu possa cuidar das pessoas que são importantes para mim, para que as pessoas percebam esse cuidado, para que as pessoas percebam o meu amor, para que as pessoas se sintam abraçadas por mim. E aí sim, a gente pensa num universo compartilhado de muito mais, eu diria, não só resultado, mas felicidade, serenidade, equilíbrio, saúde, tá? É para isso que a gente tá aqui junto. Então, gente, olha, vejo vocês na quinta-feira de novo, 12h34, nesse mesmo bate-local. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá?
é sempre muito bom a gente tá junto. Então, mais uma vez, brigadíssima por vocês estarem aqui. A gente se vê na quinta, tá? Ó, beijo! Beijo, Ju! Te vejo na quinta, lindeza! Tchau!